Fala galera, boa noite, bem-vindos a mais um Help Podcast. Hoje eu tô aqui com a presença, tô muito feliz pessoalmente, tô aqui com a presença de duas pessoas que para mim são importantíssimas na nossa cidade. São as pessoas que estão fazendo a diferença e que estão tentando mostrar para o povo a verdade que acontece dentro da política. E independente do seu lado político hoje, que a gente sabe que o país está dividido, e independente do seu lado político, nós temos que ter a inteligência de perceber e entender o que é errado e o que é certo. Isso é na nossa vida, isso não é apenas nas situações que nos convém. Então eu estou aqui com duas pessoas hoje que vão explicar e falar um pouco da vida deles dentro da política e o que eles defendem. Porque todos nós, em qualquer momento da nossa vida, temos que tomar um lado. E você que está em casa assistindo hoje, se você não tomar um lado, alguém vai tomar um lado por você. E hoje eu estou aqui com meu amigo Falder, o fiscal do povo em Muriaé, e o meu amigo Ciso, pré-candidato a deputado estadual aqui na cidade. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Boa noite, Kelvin. Primeiramente, é um prazer estar aqui no seu podcast, o Obrigado. Help. Prazer mesmo estar aqui falando para esse público, também para todos os demais que vão chegar e vão assistir esse podcast no futuro. E falar um pouquinho de política, né? Falar um pouquinho de política, que é um tema que mexe com as nossas emoções. O pessoal fica muito É emocionado. verdade. Quanto mais ideológico, mais emocionado é o sujeito. É isso aí. E é um tema, né, que é muito pertinente à nossa vida, ao nosso cotidiano, porque em todas as áreas da nossa vida, Kelvin, em todas as áreas da nossa vida, a política ela tem uma participação efetiva. Seja na nossa rua, que a gente precisa para poder tirar o nosso carro, para andar, para caminhar, no posto de saúde que a gente precisa para fazer um atendimento médico, um procedimento, no hospital, na escola que a gente estudou e que o nosso filho hoje estuda, que amanhã vai ser os netos. Em todas as áreas da nossa vida, a política está presente. E uma boa política, ela move uma boa sociedade. E uma má política, uma má sociedade. É isso aí. A gente também está na presença do pré-candidato a deputado estadual na nossa cidade. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Kevin. Boa noite, meu amigo Falder. É um prazer estar aqui hoje, nesta noite, no seu estúdio. Estúdio muito bacana, Obrigado. né? E tem tido aí uma repercussão muito bacana nas redes sociais Obrigado. e aqui na nossa cidade de Muriaé. E viemos aqui falar um pouco, né, de política, porque, igual o Falder falou, política está todos os dias com a gente. Tem gente, há ainda aquela pessoa que é a minoria, que ainda não gosta de falar de política, que ainda não acha que não vive, né, no meio político. Mas se você vai até o supermercado e faz uma compra, compra qualquer coisa, vai numa farmácia, numa padaria, ali você está pagando seus impostos, então você está ali envolvido na política. Então, mas dos anos para cá, o nosso eterno presidente Bolsonaro abriu a mente, né, das pessoas. As redes sociais estão aí para mostrar muito rapidamente o que é a política. Porque antes, o político votava no projeto, o político fazia aquela malandragem dele, ficava escondido, porque não existiam as redes sociais. Hoje existe isso aqui, ó, as redes sociais, e leva até a população muito rapidamente. Porque hoje qualquer um tem um aparelho de celular, né, em casa, um jovem, um adolescente, um idoso, né? Todos nós temos hoje que estamos aí bem informados que está acontecendo na nossa cidade, aqui no município, em todo o Brasil, até, né, fora aí do Brasil, no mundo inteiro. Então, estamos aí. Verdade. O senhor falou uma coisa interessante, que eu penso muito nisso. Nós crescemos numa sociedade onde sempre foi imposto o quê?
Futebol, religião e política não se conversa. E isso, para mim, é a coisa mais errada que tem. A política tem que ser debatida. A política tem que ser conversada em todo lugar, na sua casa, no seu trabalho, porque nós, igual vocês falaram, nós dependemos da política e a política está em todo lugar. Quanto mais o povo não fala de política, quem gosta são os maus governadores, os Isso. maus políticos que usam essa desinformação do povo para poder fazer as suas falcatruas. E como a gente já viu no Brasil vários escândalos políticos de roubalheira, isso realmente acontece. Portanto, se você sair nas ruas, fazer uma pergunta, nós estamos aí, né, ano eleitoral e ano de Copa do Mundo. Se você perguntar qualquer cidadão quais são os nomes dos ministros... Não, primeira pergunta. Quantos ministros existem no STF? E quantos jogadores titulares na seleção brasileira que tem? Todos vão falar. Se você perguntar os nomes dos ministros do STF, uma boa parte da população vai saber. Se você perguntar os nomes dos 11 jogadores titulares da seleção brasileira hoje, eu acho que 10%, quase Não ninguém tem. vai saber te falar. tem. Isso mostra que a população ela tá atenta. É envolvida na política. Mais do que hoje, mais do que o futebol. E isso se dá muito pela atuação do Bolsonaro. Porque até então a gente tinha uma participação popular na política muito aquém daquilo que seria necessário. As pessoas não se importavam muito com a política, apenas uma minoria que estava atenta ao que estava acontecendo. E justamente dentro dessa sua analogia, essa também é a minha percepção. Que hoje a pessoa sabe quem são os ministros, quantos ministros tem lá no STF, qual é a função deles e sabe muito pouco da seleção brasileira. Parece que o jogo ele tá virando. E isso é bom. Mas sabe por quê? Porque nunca se houve tanta interferência na vida do cidadão, a vida real do cidadão, pelos ministros, do que está tendo agora. As decisões que os ministros têm tomado estão interferindo lá na cadeia, lá Diretamente. embaixo. Então, eles estão abrindo os olhos. Diretamente. É verdade. Antigamente, eu não lembro de eu saber uma decisão do ministro há 10 anos atrás, 20 anos atrás, que nem sabia, não me interessava, a população não E o mais chegava, né? complicado, Não chegava as informações, igual Isso você aí. falou, não o chegava. mais complicado é que boa parte dessas decisões mais para o mal do que para o bem. É. Muito mais para o mal. Decisões que acarretam questões negativas na nossa economia familiar, decisões que acarretam questões negativas na nossa liberdade de expressão, que hoje é tutelada pelo STF em muitas partes. Isso aí é um ponto importante, cara. Muito importante, que é a liberdade de expressão, porque se tem uma coisa que o homem tem que dar valor, é a sua liberdade de expressão, o seu direito estatutário, constitucional, de poder ter liberdade na sua fala, de poder falar, de poder se expressar, de poder chegar e dizer o que ele pensa. Uma sociedade que tutela o direito do sujeito de pensar e de dizer aquilo que ele pensa é uma sociedade que está regredindo. É uma sociedade que perdeu enquanto uma sociedade humana. E é isso que a gente vê hoje acontecendo. É inadmissível, Kelvin, inadmissível que nós, enquanto sociedade, venhamos permitir que o nosso direito de opinião, eu sou processado em algumas circunstâncias, aqui nesse município, por dar a minha opinião política, por expressar a minha opinião, sou processado. Hoje eu respondo por três processos que, nos autos destes processos, explicitamente colocado o crime de opinião, porque eu falei, porque eu opinei, porque eu apontei, e eu tenho esse direito. Esse direito ele é constitucional, o direito que eu tenho. Então, por que a gente hoje é muito mais atento ao que fazem os ministros? Porque estes ministros estão usando o poder que têm para tutelar, Ciso, o nosso direito de fala, o nosso direito de opinião. Isso daí é perigoso, cara. Eu tenho meu podcastzinho aqui na cidade, entendeu? Trago meus convidados, bato um papo. E é muito chato você ter que ficar toda hora se polindo, toda hora, como é que se diz? Se policiando no que você vai falar, porque sempre tem um ativismo do outro lado, pescando as coisas para poder, processo. Entendeu? Então isso
É verdade. Quando a sociedade perde a sua fala, ela perdeu tudo. Porque quando ela for tentar buscar isso de novo, o mal já está tomando tão conta do país que não vai ter como. Vai virar uma Venezuela. Todo opositor do Maduro na Venezuela ele mandava matar. Isso era nítido lá. Ou prender. Ou prender. Então, o país está caminhando para isso. Está caminhando. Quais são os 5 pilares de uma ditadura? Perseguição política, nosso país já tem. Acabar com a liberdade de expressão, nosso país já tem. Extraditar os opositores políticos, nosso país tem um monte de deputado morando nos Estados Unidos que o Alexandre de Moraes quer prender. A não descentralização do poder já acontece. Então, o nosso país, tristemente falando, está caminhando para um caminho sem volta. Se não houver uma mudança drástica nesses cargos de poder que estão tomando conta, que ditam as regras hoje, eu não sei, eu acho que nosso país não... Porque eles atacam o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Família é a base de tudo. Pode ver que essas ideologias da esquerda querem destruir a nossa família. E um homem com a sua família destruída, ele não tem voz. Exato. E é isso que eles querem. É isso que eles querem. E a partir da tutela da nossa opinião. É isso aí. Eu queria saber com vocês, já falou de Bolsonaro, eu deixar mais para frente. Eu queria saber de vocês a opinião agora. O Flávio está vindo como candidato, né? É pré ou já é candidato? Já é candidato. Pré-candidato. Pré-candidato. O Flávio está vindo como pré-candidato. E eu acho ele com o mesmo vigor do Bolsonaro, a mesma aura do Bolsonaro, do que é certo e o que é errado, mas eu enxergo ele com, como é que se diz? Uma oratória melhor, que chega mais na cara de todo mundo, que a pessoa consegue mais entender. E vejo ele também com uma postura de quem quer realmente acabar com isso que está acontecendo, acabar com essa mamata. Como vocês enxergam hoje nosso pré-candidato? O Flávio Bolsonaro, ele é um bolsonarista, um Bolsonaro melhorado. Porque falho, né, todos nós somos. O Bolsonaro, o nosso eterno presidente Bolsonaro, é um sábio íntegro, está preso injustamente. Justamente. Porque, como muita gente presa injustamente, padecendo, morrendo do 8 de janeiro, daquele movimento do 8 de janeiro. O Flávio Bolsonaro, ele tem uma capacidade de expressar, de uma capacidade de unir e de administrar tão bem quanto o Bolsonaro. Mas, porém, igual eu falei, ele é um Bolsonaro melhorado. Eu tenho certeza que ele, como está crescendo nas pesquisas, e nem começou, né, a campanha mesmo, ele vai ultrapassar o Lula. Hoje já está na frente. Ele vai ultrapassar muito mais que o Bolsonaro ultrapassou. Então, ele é humano, ele tem tudo para vencer as eleições e tirar o Brasil desse buraco que já entrou, desse desgoverno do Lula, desse desgoverno do PT. Vai resgatar. Mas a gente, para resgatar, para o Flávio lá em cima, resgatar o nosso Brasil, a gente tem que saber votar. Votar certo. Votar desde dos candidatos deputados estaduais, federais, governadores e principalmente no Senado. Porque o Senado tem que ter a maioria da direita para ganhar a presidência do Senado. Tirar esse presidente Alcolumbre de lá e assim vai dar poder para o Flávio mudar o nosso Brasil. Então, eu faço um apelo. Este ano, a gente tem que saber votar. Não só no Flávio Bolsonaro, no presidente, mas hoje a gente vota em 5, né? Estadual, federal, governo, governador, senador e presidente.
Então a gente tem que unir e votar certo de baixo até chegar no presidente. Não votar, eu vou aproveitar aqui, você perguntou do Flávio, mas eu vou aproveitar um gancho aqui e falar do Centrão, desses deputados do Centrão. Para mim, o Centrão só não é pior do que a esquerda, porque a esquerda não tem jeito mesmo. Mas eu fico vendo aí esses deputados, Centrão, que se diz Centrão, vamos dizer assim, comprando os votos igual essa esquerda faz. Comprando voto assim, fantasiado, dando um botijão de gás, igual foi aprovado esse projeto. É uma vergonha, cara. Enfim, os deputados de hoje, Centrão, o que você vê eles? Não vê eles na rua lutando pelo seu povo, defendendo a família, defendendo a liberdade. Só vê eles entregando emenda parlamentar. Eles acham que a função dos deputados, seja ele estadual ou federal, é só para entregar emenda parlamentar. E emenda parlamentar, o povo tem que saber que isso é um dinheiro nosso. É obrigação do deputado, porque ele tem essa emenda lá para destinar para aquelas cidades que é o dever deles e tem esse dinheiro. Então, isso não é mais que a obrigação deles. Todos os deputados têm essa verba. Então, o povo não pode enganar, eles não podem deixar ser enganado por emenda parlamentar. Igual na nossa cidade aqui. Já estou puxando até para o nosso município de uma vez. Nosso município, o atual prefeito, a maioria das obras que ele entrega, quem que ele agradece? Sempre a emenda parlamentar de algum deputado, ou governo do estado, ou governo federal. O principal gestor, eu tinha que fazer com o nosso dinheiro, nosso recurso aqui, com a administração dele. A maioria das emendas que esse prefeito entrega é sempre emenda parlamentar. E o nosso dinheiro? O que ele faz? Nada. O senhor falou uma coisa, eu tenho a percepção, não sei se vocês têm a mesma, mas esse último governo do Lula, do PT, quebrou algumas narrativas e alguns mitos que a gente tinha como intocáveis. Exemplo, Exército. Nós víamos o Exército como uma coisa intocável. O Exército era sinônimo de respeito, entendeu? De bravura, e hoje o povo brasileiro já não enxerga assim mais, porque se curvaram ao PT. Juízes, a gente tinha, eu tinha um medo danado de juiz, que a gente sempre cresceu ouvindo que juiz você não pode falar um A. O que a gente mais vê são advogados petistas desrespeitando o juiz dentro de uma audiência, dentro de uma coisa, e também vice-versa, também muitos juízes de esquerda desrespeitando advogados de direita. Então quebrou alguns mitos dentro do sessões de câmeras, bagunça, gritaria. Eu vi ontem um vídeo do cara desrespeitando uma mulher e a Erika Hilton defendeu o cara ainda. Entendeu? Isso aí é surreal. Complicado. Então tem alguns mitos sendo quebrados que eu não sei se era para impor um respeito que deveria ter ou se realmente funciona assim. Qual a visão de vocês? Eu quero aproveitar aqui e falar que o Ciso falou, e eu quero também pegar esse gancho aqui, falar do Flávio Bolsonaro. Depois eu vou responder essa sua pergunta aí para não ficar no ar. Eu gostaria de fazer um raciocínio inverso. Ao invés de vislumbrar, de olhar o presidente que eu quero, primeiro eu preciso de olhar para o país que eu não quero. E o que existe no Brasil não é a imposição de um governo. Desde as eleições passadas, o que teve no Brasil foi a imposição de uma narrativa. E essa narrativa, Kelvin, ela foi quebrada pela realidade. Porque a imposição da realidade sobre a percepção do indivíduo, ela quebra a narrativa que se constrói. Porque a narrativa ela não resiste a isso. E nas eleições, o que nós observamos de narrativa do PT? A imposição de um idealismo que não se concretizou, que tornou-se uma ilusão dentro do nosso país.
Falava-se muito, por exemplo, das queimadas na época do governo Bolsonaro. Muito se falou de queimadas. Nós assistimos movimentos dos artistas fazendo propaganda contra o governo Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro está acabando com a Amazônia. Bolsonaro está queimando a nossa floresta, está matando a nossa flora, a nossa fauna. Nós tivemos um aumento no governo Lula de 93% das queimadas no Brasil. Eu estou dizendo 93% a mais. Qual foi a imposição da narrativa? Nós vamos salvar as florestas, porque o Bolsonaro está destruindo as florestas. Qual é a imposição da realidade? 93% a mais de florestas queimadas no governo Lula. Então, para um sujeito, Kelvin, que ele é honesto com a sua percepção de realidade, ele pode ser um petista, mas se ele for honesto com a percepção de realidade dele, ele vai ver que isso está errado, porque os mesmos órgãos que deram os dados das queimadas no governo Bolsonaro são os mesmos que hoje emitem estatísticas que dizem que 93% de aumento de aumento de queimadas no governo Lula. Outra percepção de realidade cruel que derruba a narrativa são as questões das estatais. E antes de eu falar do presidente que eu quero, tem que falar do Brasil que eu não quero. Porque é evidente, é comprovado que todas as estatais deram lucros absurdos no governo Bolsonaro. Não. Inclusive, aquela que foi mais atacada, que foi os Correios. Deu lucro no governo Bolsonaro. Todas as estatais. Porque existia um princípio: eu não vou roubar e não vou deixar ninguém roubar. É claro que o presidente, ele é um ser humano como outro qualquer e ele não tem possibilidade, enquanto ser humano, de controlar todos os viés de uma administração pública, mas ele jamais concordou com atos de improbidade administrativa, de corrupção no seu governo, e todos esses atos foram investigados, todos esses atos foram levados até a justiça, analisados e condenados. Então criou-se um ambiente propício a uma boa administração. Hoje nós temos as estatais, Ciso, que fecham o ano dando prejuízo. Nós temos mais de 7 bilhões de prejuízos em estatais. Aliás, muito mais, são mais de 7 trilhões, se não me falha a memória. Só os Correios foram 20 bilhões de prejuízo. São números absurdos que a gente vê acontecendo com as estatais. E tem mais, nós estamos fechando com 10 trilhões de dívida sobre o PIB brasileiro. São quase 80% do PIB comprometido com a dívida interna. Com dívida. O governo gasta mal, gasta demais. Nós não estamos vendo infraestrutura acontecendo no país. Eu vou te dar um exemplo. Aqui perto de nós temos aqui a ponte do Umbaúba. Essa ponte, que é uma ponte muito necessária para a nossa região, que está numa BR muito importante, que é a 356. Vale lembrar que a 356 é uma BR que corta a nossa cidade e que vai até São João da Barra, no Porto do Açu, que é um dos maiores portos da América Latina. E essa BR é uma BR importantíssima para escoamento da produção do estado de Minas Gerais. E aqui eu estou falando que tem uma ponte do Umbaúba, que o governo começou essa ponte, está lá parada. E tem outras pontes acima, ponte ali próximo à Ervalha, um desvio, isso tudo está parado. Está parado em qual governo? Bolsonaro? Não, está parado no governo Lula. Ah, mas o Bolsonaro também não fez. O Santo, que está me ouvindo, o Lula foi governo desde 2002 até 2013, dentro de governo Lula e governo Dilma. Qual foi o dia que eles lançaram ali uma pedra fundamental para construir aquela ponte? E quer acreditar isso tudo no governo Bolsonaro? Jamais. Jamais. Quando o Bolsonaro pegou um governo que veio totalmente deteriorado das mãos do PT, é impossível. É impossível. E outra coisa, todo o movimento de construção que ainda foi viabilizado no governo Lula se deu da excelente administração Bolsonaro e Paulo Guedes. Hoje, com 4 anos de governo, o Lula está conseguindo elevar a dívida pública do Brasil a 10 trilhões. 80% do PIB. Qual país que sobrevive com uma gastança dessa? Eu pergunto, qual país que sobrevive com uma gastança dessa? Impossível. Então, eu não quero esse país. Eu não quero o país da falta de respeito com o dinheiro público. Eu não quero o país da falta de respeito com o cidadão.
que paga os seus impostos. Eu não quero um país onde a politicagem domina o ambiente que nós estamos vendo aí, que a própria base do PT foi responsável por enterrar a CPI dos aposentados. Foi responsável. Lindenberg Mendes e companhia, com Gleisi Hoffmann, com a turma do PT, com o Pimenta. Toda essa turma do PT foi responsável por enterrar uma CPI que estava em pleno funcionamento, investigando gente que roubou aposentado. Eu estou falando de gente que assaltou velhinho, que ganha salário mínimo, que recebe e vai comprar comida para dentro de casa, que aperta para juntar moeda, Kelvin, para pagar uma conta de luz, para pagar. É essa gente que o PT roubou. É essa gente que aperta para poder levar um neto para tomar um sorvete, conta moedinha. Essa gente que o PT roubou. Gente aposentada que trabalhou uma vida inteira, muitas vezes no cabo de enxada, porque tem muito sindicato ligado ao setor agro, ligado ao setor rural, que foi viabilizado para roubar aposentado que trabalhou no cabo da enxada. Gente que trabalhou a vida inteira na roça. É essa gente que o PT lesou. E essa gente que o PT lesou agora está querendo justificar o que fez com uma botija de gás. Eu não consigo entender, Ciso, como que um governo ele está bem economicamente e esse governo precisa, Ciso, de viabilizar uma botija de gás para o sujeito. Aonde, gente, eu não consigo entender. Uma economia que está bem e o cara precisa de estar numa fila para pegar uma botija de gás. Se a economia está bem, as pessoas têm dinheiro, as pessoas são prósperas, as pessoas elas conseguem se manter sozinha, caminhar sozinha. Que país bom é esse que nós temos hoje mais de 90 milhões de brasileiros vivendo de algum tipo de auxílio do governo federal? Que país bom é esse? É por isso que nós estamos hoje lutando para ter aí agora eu vou falar do presidente, de um presidente que olha para isso, mas não olha com um olhar de construção de narrativa, mas de desmonte de ilusão que foi fundamentado nesse país através desse movimento do PT, que romantiza isso daí, essa miséria, em que as pessoas viram, acham bonito 90 milhões de brasileiros precisar de algum tipo de auxílio do governo para sobreviver. E olha aqui, não me interprete mal, eu não estou dizendo que o governo ele não tenha a obrigação de atender as pessoas na sua necessidade. Mas esse mesmo governo, ele tem a obrigação de não só atender, mas criar ferramentas políticas, institucionais, concretas, para viabilizar uma oportunidade para esse sujeito sair daquela situação de servidão, de necessidade, para que ele possa não mais andar com a canequinha pedindo, mas ter para emprestar. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ser prósperos ao ponto de não ter que pedir, mas ter para emprestar. E aí eu vislumbro, aí eu olho, aí eu enxergo, aí eu consigo ver o Flávio Bolsonaro presidente. Porque ele traz esse legado do pai, ele traz essa percepção que o pai trabalhou e que o pai fez, não admitiu coisas erradas. Isso já é um grande começo para o nosso país, porque não adianta você ser o melhor administrador se você rouba. Não adianta. Eu acho que a primeira coisa é não roubar. E depois é não deixar os outros roubar. Porque às vezes você não rouba, mas você faz vista grossa quando o outro rouba, aí não adianta. O PT, pode pesquisar aí, você que está me assistindo. Pesquisa aí, coloca no Google aí. Vai lá e digita no Google. O PT conseguiu quebrar a Casa da Moeda. O PT conseguiu quebrar. Coloca no Google aí, pesquisa, tá no celular, bota assim, Casa da Moeda. Qual é o prejuízo da Casa da Moeda? O PT quebrou a casa que faz dinheiro, que faz moeda, que faz nota. O que mais o PT não quebra nesse país? Complicado. Você acha que eles estão agora... Eu tenho para mim que se o PT ganhar essa eleição de novo, eles vão fazer alguma jogada para poder imprimir dinheiro e o nosso dinheiro perder o valor. Aí eles vão controlar todo mundo, igual acontece na Venezuela. Se o nosso dinheiro perde mais o valor, aí que o povo vai depender mais do governo. Um governo ruim, com uma reeleição, a tendência dele é piorar. Aí a gente precisa fazer aquele exercício, Ciso, de perto. Faz um exercício de análise e tenta buscar uma percepção lógica perto de você. Não precisa de ser longe. Você vai aqui dentro de Muriaé. Uma reeleição contribui hoje para uma cidade totalmente bagunçada. Eles prometem aquilo que não podem
entregar. Você quer saber, você que está me assistindo, se reeleger o Lula é uma coisa boa? Analisa se a reeleição do seu prefeito foi boa. Se você pensar se reeleger o Lula é algo bom, precisa fazer um exercício de percepção da realidade a partir de onde você vive. Seu prefeito, a reeleição do seu prefeito foi boa para sua rua? Foi boa para o seu bairro? Foi boa para o seu posto de saúde? A reeleição do prefeito da sua cidade foi boa para a sua cidade? Foi algo bom, benéfico? Aí você vai tirar sua conclusão. Se a reeleição do seu prefeito, com toda a narrativa, com toda a construção, não trouxe nada de bom para você, reeleger o Lula, já são favas contadas, né? Depois não adianta reclamar. Vai estar... Eu sou meio mais radical nisso daí. Eu acho que o povo, às vezes, precisa passar realmente ir lá no fundo do poço para acordar. Sei. O povo brasileiro é meio... Porque durante anos, o governo não deu uma educação legal para o povo chegar agora e entender o que é política. Depende, igual vocês falaram, depende da rede social. O povo vê alguma coisa diferente e entender aquilo. E geralmente não entende nada. Geralmente acreditam mesmo em fake news de esquerda. Mas talvez o povo o povo brasileiro se enfrentasse um pouco do caos que o comunismo tem feito nos países do mundo em que liderou, acordaria e teria outra mentalidade. Porque ainda não realmente faltou comida no prato brasileiro. O brasileiro passa necessidade, passa dificuldade, tem que juntar moedinha para pagar uma conta, mas realmente olhar para um lado, para o outro e não ter nada para comer, o povo brasileiro ainda não passou por isso, ainda não. Ainda não passou, não. Eu tô com uma perspectiva muito boa concernente às eleições de 2028. Eu tenho, assim, uma visão mais idealista, né? Acho que eu sou um pouco mais sonhador, né? Eu sou um cara idealista, sonhador, e tenho uma percepção de que as águas, elas estão mudando o curso no nosso país. Eu acho que o eleitor, ele está um pouco mais consciente a respeito do seu voto. Eu acho que isso você pode perceber no que acontece. Por mais que o governo ele esteja inflando a nota social, né? Esse auxílio para a população. Hoje nós temos aí 90 milhões de pessoas vivendo de auxílio. Toda essa construção não está sendo suficiente para mudar, de fato, a percepção do eleitor. O Lula não consegue decolar nas pesquisas. Nós tivemos essa semana, Ciso, a pesquisa que deu 46% Flávio Bolsonaro, que não está com a máquina na mão, e 45% Lula. Nós ainda estamos aí há pouco mais de 6 meses, né? 6 meses da eleição. E o Flávio Bolsonaro já está com 46% da intenção de voto. Os candidatos ligados ao movimento de direita estão tendo uma aceitação muito boa. A exemplo do Ciso aqui, que é pré-candidato a deputado estadual. A gente está andando, a gente vai na rua, a gente conversa com as pessoas, e as pessoas, elas sempre fazem o link. Você é de qual partido? Você defende qual presidente? Não é o PT não, né? Não, eu sou do PL. Não, eu sou apoiador do Flávio. A aceitação, né, Ciso, ela é muito boa. Então isso mostra não só que as pessoas estão mudando a sua percepção concernente ao voto, mas que querem construir uma linha política em que o seu voto viabiliza um grupo. Que a gente, até então, tem aquelas pessoas que, eu voto no candidato A de uma perspectiva ideológica, eu voto no candidato B de outra perspectiva ideológica, mas eu tenho notado que está segmentando muito. As pessoas estão preocupadas com a sigla do partido, as pessoas estão preocupadas com a ideologia que aquele candidato defende, inclusive, né, o Ciso aqui é testemunha disso, da rejeição que tem os candidatos que são mais ligados ao centro-esquerda, muito pouco ao centro-direita, e mais aceitação aos candidatos mais à direita. Então eu acho que existe uma mudança de perspectiva política justamente por isso que você falou, que as pessoas estão temerárias com o futuro do país e temerárias em que
um governo de esquerda estabeleça e perpetue a miséria no nosso país, ao ponto de não ter comida no prato. Porque hoje está quase não tendo gasolina no tanque. E o primeiro passo para não ter comida no prato é não ter gasolina no tanque. Porque se você não tem energia para gerar, para tocar um país, para fazer aquele país produzir, e o nosso principal setor energético hoje é o petróleo, e nós temos hoje uma deficiência nessas políticas, que nós temos uma gasolina aí, em determinadas circunstâncias batendo R$8. Não é difícil de você encontrar. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. E tá faltando gasolina no tanque. Daqui a pouquinho vai faltar comida no prato. Aí fica difícil. Mas o pior disso tudo, igual você falou, o Brasil só está afundando. Mas a maioria do povo brasileiro são pessoas de bens. São. Então, por causa, né, de um voto errado, de uma decisão errada de alguns cidadãos, os outros pagam o pato. Então, eu também sou igual o Falder falou aí. Eu estou muito positivo que a gente está andando, a gente está escutando o clamor da população, e a população, igual eu falei, abriu a mente, abriu os olhos através das redes sociais. Então, estou com um pensamento muito positivo que esta eleição, a direita, Flávio Bolsonaro, leva ela. Porque a gente não aguenta mais. O povo está vendo que o Brasil, essa esquerda, o Lula, só está afundando o nosso Brasil. E a decisão do futuro do nosso país é esse ano. Não acredito que Lula leva esta, ganha essa eleição. Mas caso isso vier a acontecer, o Brasil não tem jeito mais. O Brasil, a economia não aguenta mais 4 anos de PT. Não aguenta. Não aguenta, não. E a maioria dos petistas hoje em dia, o pessoal que vota em Lula, vou fazer a seguinte analogia para vocês comentarem. Vamos supor, os nossos avós, vamos supor, eles votam na esquerda, que votam desde lá de 2002, 2003, mas eles não defendem as pautas da esquerda. Os nossos avós podem votar no Lula, mas não concordam com aborto, não concorda com o homem entrar em banheiro da mulher, não concorda com essas pautas de esquerda que querem enfiar a goela abaixo do povo brasileiro, dos conservadores, mas votam na esquerda. O que falta para essa informação chegar para esse pessoal? Porque o cara hoje que vota na esquerda, ele vai no shopping, ele não quer que um homem entre no banheiro que a filha dele tá, mas ele vota na esquerda. É o que a esquerda defende. O que está acontecendo e o que precisa ser feito para esse povo acordar? Esse pessoal acordar? A ideologia, ela é muito sorrateira. Ela não chega para você de uma forma muito escancarada. Inclusive, a própria esquerda, durante muito tempo, ela não escancarou, de fato, o seu viés ideológico no que tange a essas questões mais conservadoras, até porque isso foi gradualmente crescendo dentro da esquerda. Esses viés dentro da esquerda, eu poderia dizer, mais explícito sobre a agenda de costume, ela veio muito dentro do movimento esquerdista identitário. Esse movimento identitarista dentro da esquerda é que deu mais propaganda, mais visibilidade à imposição dessas pautas, eu diria anticonservadoristas, né? O Brasil é um país conservador, e a esquerda sabe fazer muito bem esse jogo para falar com esse sujeito que ideologicamente é mais conservador e no voto ele é mais progressista. Que seria um caso de engano. A serpente, quando ela chega no jardim do Éden, para enganar, ela chega sorrateira, ela chega com perspicácia e ela consegue levar Adão e Eva ao pecado a partir
na maneira com que ela se posicionou ali e com que ela levou o diálogo. Está lá registrado em Gênesis capítulo 3. Talvez nesse ponto a esquerda se perpetuou por muito tempo porque soube fazer o diálogo para poder atrair esse conservador e fazer com que esse conservador no voto viesse a ser mais progressista. E eu acredito que essa construção ela começou a ser quebrada no nosso país a partir do momento que o movimento de direita ele começou a se organizar. Ele se organizar intelectualmente. E essa organização intelectual da direita se deu a partir de Olavo de Carvalho. Porque sempre faltou para o movimento de direita essa parte intelectual. A esquerda, ela sempre se gabou da sua parte intelectual, dos seus intelectuais, dos corredores intelectuais. Intelectuais de merda. Intelectuais de merda. Mas sempre se gabou de Leonardo Boff, Porra. entendeu? Dessa turma toda que é ligada aos corredores intelectuais da esquerda, Frei Beto, por exemplo, que veio desde lá dos anos 70, anos 80, ali dentro das CEFs, se não me falha a memória, esses movimentos de esquerda. Então a esquerda sempre se baseou bem dentro dos seus intelectuais. E eu acredito que para a direita, a gente sempre foi órfão de intelectuais que afrontasse, que contrapôsse essa construção. Porque a direita sempre foi clara no seu objetivo. É certo, certo, errado, errado. A esquerda precisa mascarar sua real intenção para conseguir enganar. Exatamente. Aí eu acredito que isso começou a mudar a partir da organização intelectual da direita, que se deu muito pela figura do Olavo de Carvalho, com as suas fundamentações, com o seu embasamento, e isso despertou outros a seguirem o mesmo caminho, e a organização ela foi primariamente intelectual. Ela foi intelectual, porque é essa organização intelectual que viaja, que chega mais rápido, que abre os olhos, que faz a pessoa enxergar uma nova perspectiva. É essa organização intelectual que começou a criar, que começou a dar sustentação ao movimento de direita. E esse movimento que ganha essa sustentação intelectual em Olavo de Carvalho deságua nas lutas efetivas da militância de Bolsonaro, porque não adianta você ter só a questão intelectual, você precisa de ter o início da força de militância, e acontece em Bolsonaro, e aí o povo ele se desperta para a realidade do país. Eu acredito que foi tipo, Kelvin, cair as escamas dos olhos, as escamas caiu, agora nós estamos vendo, eu era cego e agora eu vejo, aí a coisa começa a acontecer, e começa a acontecer de que forma? Da forma em que Bolsonaro começa a despertar o povo para a realidade. Mesmo com todo o empenho de Bolsonaro despertando o povo para a realidade, nós temos uma eleição em que a esquerda se organiza muito dentro de narrativas que se perpetuaram, muito dentro de narrativas que nós hoje estamos constatando que são narrativas mentirosas por causa das evidências, e hoje temos uma perspectiva de mudança por causa disso, porque eu acredito que o brasileiro ele ficou muito daquela do Lula de 2002, do Lula de 2010, daquele momento, daquela paz mundial, daquele crescimento mundial. E aí a nossa linha de raciocínio foi muito remetida a isso. E hoje isso caiu, porque a gente viu que não tem nada disso. O que eu disse aqui no início, a realidade ela se impõe para o sujeito e ela quebra toda a narrativa. E quebrou. E a direita se organizou, está viva e é uma realidade no nosso país. Nós vamos ter espasmos da esquerda e esses espasmos eles vão ser cada vez menor. Hoje a direita, aliás, hoje a esquerda, ela não tem a maioria do país, está cada vez menor. E o Lula mesmo falou esses dias, eu estou sentindo dificuldade de encaixar a narrativa, porque não encaixa. O que eu disse? A realidade se impõe à narrativa e não encaixa a narrativa. Eu já falei várias vezes aqui no podcast que depois que o Lula morrer, acabou a esquerda no Brasil. Eles não têm nome. Não tem um nome pra bater de frente com nenhum que Bolsonaro indicar. Não tem nome. Não tem. Haddad tomou um pau. Manuela. Dino. Não tem um nome forte. É o Lula. Agora, uma coisa, aqui está o Ciso, que é pré-candidato a deputado estadual, e que a gente precisa, enquanto direita, se organizar, Kelvin, é no nosso voto.
A gente tem hoje uma Câmara Legislativa em Muriaé que tem pessoas que foram eleitas dizendo ser de direita. Mas Verdade. os seus atos, enquanto legislador, são de esquerda. Nós temos deputados estaduais, e aqui o Ciso, ele é um pré-candidato a deputado estadual, é do PL, desde 2017, tem uma história dentro do PL, que é um partido de direita, já estava no PL antes de Bolsonaro ser presidente, e muitas pessoas de direita, na hora de depositar o seu voto, não pesquisam para saber se aquele candidato ele é de direita ou ele é de esquerda, ele é de centro-esquerda, ele é de extrema esquerda. Tem gente aqui no Legislativo de Muriaé que ganhou as eleições e tem pessoas que param comigo e falam assim, rapaz, eu pensei que aquele cara ele era de direita, ele é de esquerda. Então tem que ter uma atenção, Ciso, na hora do voto. Porque você acaba elegendo pessoas que ideologicamente vão defender pautas de esquerda enquanto você é de direita. E votou pensando que o sujeito ia defender as suas ideias de direita, a sua percepção de direita. E o cara tá lá defendendo esquerda. Então tem que ter cuidado. Voto para todos os cargos, seja deputado federal, deputado estadual, presidente, senador, ele tem que ser muito bem depositado. Não é chegar lá, porque eu tenho uma afinidade com o cara. Às vezes o cara é meu amigo, mas ele não tangencia ideologicamente comigo. Então não adianta, porque na hora que chegar lá ele vai defender coisas que eu não acredito. Porque o cara é bonzinho, porque o cara ele traz para cá um dinheirinho tal, uma emenda, é isso, é aquilo. Mas a parte ideológica dele não tangencia com a sua, então não adianta, porque vão te oferecer pratos de lentilha e vão arrancar de você o guisado da benção. Aí não adianta. Eu acho também que o povo muriaense tem que parar com essa merda de ficar vendendo voto por R$ 50, pô. Isso é uma merda, entendeu? Acontece, pô. Acontece. Vamos ser hipócritas e falar que não acontece, porque acontece. Eu não posso citar nome, não posso citar nada. É o mas que mais acontece, tem. pô. Tem que parar com essa merda, só. Seu voto vale 50 conto, você não vale porra nenhuma, pô. Exatamente. Entendeu? Depois não tem moral pra cobrar, né? A única coisa que a gente pode, o cidadão pode. O único grito do cidadão contra um governo é o voto. Porque nós não temos voz. Hoje tem o Instagram que você pode fazer alguma coisa, mas o cidadão mesmo, são poucos que fazem a diferença, que tem o Instagram igual você tem. Mas o cidadão mesmo que tá lá, o CLT, ele tem que parar com essa porra de ficar vendendo voto, cara. Exatamente. Ele tem que entender que o voto é importante, que a pessoa, é só um voto e tal. Mas, cara, um povo que se corrompe por R$ 50, o que esse povo merece? O que esse povo pode cobrar? O que um político que ganhou comprando voto por R$ 50 vai entregar? Porque às vezes esse cidadão que vendeu o voto, que vende o voto R$ 50, troca o voto dele numa cesta básica, troca o voto dele por algum outro favor, ele é mais corrupto do que aquele político que ele votou, que vendeu o voto dele. E às vezes esse cidadão, ele não tem uma noção que ele está prejudicando não só ele, mas é uma população brasileira que ele está prejudicando, vendendo, igual você falou, voto por R$ 50. Eu fico indignado, cara. Fico indignado, porque às vezes a pessoa até faz uma militância danada, você vai ver a pessoa vender o voto. Entendeu? É complicado. Exatamente. E a gente tá numa era que tudo se inflama, né? Tudo, essa militância da esquerda, qualquer coisa que você faz, eles vão caçar alguma coisa pra te ferrar. Isso aí é nítido. Tem uma militância digital da esquerda que eu até brinco com os meus amigos e falo, a direita perdeu a eleição porque os hacks da esquerda são melhores que os da direita. Porque na época da eleição, quando vai se aproximando, aconteceu na última, o tanto que de fake news, o tanto de página deletada da direita, o tanto de informação de esquerda mentirosa que chega pro cidadão para influenciar o voto dele é aterrorizante, cara. É absurdo. É aterrorizante. Vai chegando próxima eleição, as coisas começam a acontecer. Mas só que a esquerda tem o quê? Ela tem o jeito dela de jogar tudo a culpa no outro. Já foram descobertos vários casas com terminais de militância da esquerda digitais, cheio de pessoas fazendo fake news, fazendo as coisas acontecer, e nada é feito. Então eles fazem, ele é aquele negocinho, ó,
acusam os outros do que eles fazem. Exatamente. Essa é a política da esquerda. Mas mudando um pouquinho de assunto, Ciso, eu queria que você falasse um pouquinho para o povo de Muriaé, como é que você está vindo para essa eleição, pré-candidato a deputado estadual. O que o cidadão de Muriaé, muriaense, pode esperar do Ciso como deputado estadual? Então, eu já venho conversando com o presidente do meu partido, PL, há um tempo atrás, já há bastante tempo, desde 2025, né? Desde o ano passado. A gente vem formando estrutura e eu quero, né, assim, Deus permitindo e o povo entrando lá, sendo eleito, ser um deputado diferente daquilo que eu já falei. Às vezes, o deputado acha que a função do deputado é só mandar emenda parlamentar naquele curral eleitoral, naquela cidade que ele obteve votos. O deputado, a função do deputado é muito mais do que isso. Além de legislar e fiscalizar, eu pretendo levar a Casa Legislativa, a Assembleia, para o povo, estar perto do povo, perto dos municípios. Em vez, se você acompanhar as redes sociais desses deputados, na hora que eles vão entregar emenda, eles procuram quem? Um vereador ou um prefeito, para ver o que aquele prefeito está precisando para mandar aquela emenda. É lógico que a emenda parlamentar tem que passar pela Casa Legislativa, pelos vereadores ser aprovado e depois chegar até a mão do prefeito, que é o executivo, para executar aquela obra, enfim. Mas eu pretendo e vou fazer isso com a minha equipe, em vez de eu ir direto no prefeito, eu vou com a minha equipe naquela cidade, numa praça, algum lugar, escutar o povo. O que está precisando naquele bairro, naquela cidade. Vamos anotar. Aí sim, aí eu vou destinar a minha emenda a pedido daquele povo. Aí sim eu vou procurar o prefeito, porque a gente tem que ter uma comunicação com os prefeitos, e vou indicar a minha emenda a pedido daquele povo e fiscalizar depois. Muitos deputados mandam emenda para a saúde, mandam equipamento para um hospital de 300 mil, enfim, independente do valor, depois ele não vai fiscalizar se realmente aquele equipamento daquele hospital chegou com segurança e está atendendo a demanda do povo. Muitas das vezes, o hospital chega aquele equipamento, que é para atender a demanda do povo pelo SUS, às vezes está atendendo a demanda ali no particular. Ou às vezes também nem chegou aquele equipamento. Porque o deputado não volta no hospital para fazer um novo vídeo mostrando aquele valor, aquele equipamento que ele mandou para aquele hospital. Então não fiscaliza. Eu vou estar ali com a minha equipe, na praça, no município, escutando o povo. Eu vou estar perto do povo. Porque às vezes o deputado fala que mora na cidade. Igual a gente aqui tem 3 deputados. A gente não vê eles na rua. Ah, mas eu sou deputado por Minas, 853 municípios. Eu moro em Muriaé, mas sou deputado por 853 municípios. Sim, é deputado, 853 municípios. Mas se ele mora na cidade, nem na cidade dele, ele anda, a gente não vê. Esse ano, é ano da gente ver eles aí, pedindo voto. A gente já tá vendo, né? Antes de eleição eles andam bastante, né? Como eu tenho, por exemplo, aí, Cleitinho. Cleitinho foi deputado estadual, ele estava junto com o povo escutando a demanda. Nós nunca vimos um senador da República, igual o Cleitinho, estar no meio do povo. Verdade. É isso que o povo tem que ver. É isso que o político tem que estar, no meio do povo, escutando a demanda do povo, porque foi o povo que colocou ele lá. É isso que eu tenho para o meu mandato.
O ano que vem, se Deus quiser, O que o Ciso quer é um mandato popular, né, Ciso? popular. Exatamente isso aí, Ali popular. perto do povo, sentindo o que o povo precisa, os seus anseios. Sentindo o clamor do povo ali. Quem é do povo anda com o povo. O Entendeu? político hoje em dia tá com medo de andar no meio do povo, Não pode, né? ou senão somente naqueles locais que são controlados. O político gosta de local controlado, tem que controlar com segurança, É onde eu vou pisar, o que eu vou fazer. verdade. Mas eu creio que com o Ciso vai ser diferente, né, Ciso? E nem todos os políticos, porque eu fui na caminhada, né, Acorda Brasil, com o Nicolas. Aqueles políticos da direita ali, seja os deputados, seja os senadores, aqueles dali podem andar no meio do povo. Que o povo abraça, o povo conversa, o povo sorri. Aquele dali pode andar de peito aberto. É lógico que tem aqueles lá da esquerda lá que não pode. Por isso que eles somem, né? Não pode andar, não tem liberdade de andar no meio do povo. Pode mesmo não. Pode mesmo não. A caminhada foi boa, Ciso. Foi excelente. Olha, foi uma experiência fora do normal. Aqueles políticos ali da direita ali, da direita, não é do centro. Porque ali só tem Ali é da direita. direita mesmo. Da direita mesmo. O nome já diz, direito, né? Da direita mesmo, porque tá no meio do povo. Você vê que eles, o Nicolas, né, tomou essa decisão, foi ele que tomou, que puxou. E não precisava ter feito aquilo. Não precisava ter saído do conforto da casa dele para fazer aquela caminhada de 240 km. É chão pra caramba. Quem não está acostumado a caminhar, é chão. Chegava à tarde, assim, os pés deles, aquela borbolha, aquele carne viva, já chegava ali, enfiava numa caixa de gelo ali para aguentar no dia seguinte, cumprir o propósito deles. E cumpriu. Eu fui, saí daqui numa quinta-feira, caminhei com eles sexta e sábado, não estava aguentando mais. Aí eu fui para Brasília, dormi em Brasília, que eles iam chegar, a previsão chegar a Brasília domingo, meio-dia. Dormi em Brasília, cedinho eu já fui lá para a Praça do Cruzeiro. Nunca tinha ido a Brasília, estava lá gravando os meus vídeos lá, esperava chuva, aquela chuva que deu. Olha, foi Deus mesmo. Quando foi ali por volta de 10 horas da manhã, começou a chover e o povo ali não arredava o pé. 11 horas, pô, caindo, temporal mesmo, o povo não arredava o pé. E o mais bacana foi ver, ô Fábio, senhorinhas, idosos ali, senhorzinhos, tinha idade para ser minha avó, de 70, 80 anos ali, na alegria, sombrinha, atrapalhava a gente. E ali, por uma mudança no nosso país. O Acorda Brasil, do Nicolas, realmente acordou o Brasil. Hoje nós vemos aí um Brasil acordado, né? Teve a Acorda Goiás agora, mas voltando ali, aquela chuva, e a gente, aquela praça lotada, chuva caindo, mas é chuva mesmo, e a gente ali, enxurrada passando, tênis molhado, tudo molhado, e eu tava ali, eu cheguei cedo, que eu dormi em Brasília, eu tava ali, pertinho ali, do cercado ali, eu e a minha esposa, que ela foi comigo, e chuva a gente não arreda o pé não, chegamos até aqui, vamos ficar até aqui. Mas na hora daquele relâmpago, trovão ali, aquele choque, caiu ali uns 3 metros perto de mim. É isso, rapaz. Eu cheguei a levar um choque, eu e minha esposa. Minha esposa ficou com vergalhão nas costas do choque. Eu achei que eu ia morrer. Mas pelo menos se eu tivesse morrido ali aquela hora, eu tinha morrido fazendo a coisa certa. Propósito, né? A coisa certa. Então, eu tinha operado meu joelho, estava meio dolorido ainda. Eu com a mão dada com minha esposa, aquele relâmpago, na hora que caiu, a gente levou um choque. Eu nunca senti aquilo. Estava com os pés encharcados, o choque entrou no meu pé ali, só senti tremendo. Uf.
E a minha esposa agarrou, vambora, Cícero, vambora, chorando, a gente vai morrer, e relâmpago, aquilo lotado, e o cara lá, o locutor falando, bombeiro, aqui na frente tem gente agarrado aqui na tela aqui. E eu vi as pessoas agarradas, e ela me puxando, eu falei, calma, meu joelho tá doendo, e trovão, relâmpago comendo. Falei, vou morrer aqui. Passamos aperto, mas foi muito bom. Aquilo o povo afastou na hora ali, aí depois a chuva deu uma amenizada, aí o povo voltou de novo, muita gente demais. E graças a Deus, né, foi levado algumas pessoas para o hospital, ficou em observação ali, mas nada aconteceu demais com eles. É lógico que ficaram com a marca, né, que o troço foi tão forte, e teve um cara que, com a marca do cordão, ele levou um choque com a marca do cordão no pescoço dele, mas graças a Deus, nada de pior ali, fatalidade aconteceu. Mas foi muito bom. E o Nicolas é um cara diferenciado, né, cara? O Nicolas é o futuro do nosso país. É diferenciado. O cara ali é simpático, dá atenção para todo mundo. E, e falando em Nicolas, eu observei ali também que é diferenciado a manifestação da direita. Assim. Chegava o Faldo, na hora que chegava ali, ele parava a caminhada ali por volta de 7 horas, 7h30 da noite ali. Às vezes a gente reunia um posto de combustível ali, ele fazia uma oração de agradecimento, louvava. É diferente, é diferente. Cristão, né? Ele Se alguém tem oportunidade, se houver outra manifestação, se alguém tiver oportunidade, vá que é muito bom, é diferenciado. A manifestação da direita é diferenciado. é uma manifestação, né? Não é uma Não é zoeira, né? zoeira, eu ia falar outra palavra. Puxou a palavra. Não é Igual a zoeira, esquerda né? faz, É né? sério, né? É uma merda, né? Igual a esquerda faz. Sem respeito ao próximo, sem nada. O bom é que o Cício está preparado para o desafio de deputado estadual depois de uma caminhada dessa. Estamos preparados para entrar e fazer a diferença. A gente precisa da oportunidade do povo, né? E eu tenho certeza que, fé em Deus, o povo vai nos dar essa oportunidade, porque conhece o caráter da gente, e a gente entrando lá, vamos cumprir os nossos compromissos, vamos estar perto do povo. E É nós isso que nós precisamos queremos. de mais políticos como o senhor, cara. A gente precisa do pessoal que realmente anda com o povo, que entende o povo e que sabe das necessidades do povo. E tu, Fábio? Vai se aventurar carreira política? Vai ficar só no Instagram fazendo uma grande diferença que você faz, que você leva a verdade, mas tem planos para entrar na política? Eu acho que, para agora, eu tenho um objetivo, e meu objetivo é continuar fazendo esse trabalho de fiscalização, de denúncias, que está dando resultado. Porque vai chegar uma hora, o seu próprio público vai te cobrar isso. Sim, sim, Cobrar você sim, lá dentro. sim. Mas eu estou muito focado no que eu estou fazendo agora. E tentando, através desse trabalho, gerar a conscientização. E através dessa conscientização, estabelecer um movimento de mudança dentro da nossa cidade. Eu quero mudar o Brasil. Mas eu não vou conseguir mudar o Brasil se eu não começar na minha cidade. Eu quero mudar a minha cidade, mas eu não vou conseguir mudar a minha cidade se eu não começar no meu bairro. Eu quero mudar o meu bairro, mas eu não vou conseguir mudar o meu bairro se eu não mudar a minha casa, A rua. minha rua. Você quer mudar a rua. Eu não vou conseguir mudar a minha rua se eu não mudar a minha casa. Então, isso é gradual. Então, a gente está fazendo um trabalho bacana, a aceitação ela é muito boa. Eu te mostrei aqui as inúmeras mensagens. Sim. Eu acordei hoje, Kelvin, 4h25, 4h30 da manhã, 5 e pouco, eu já estava postando vídeo. A gente falou aqui sobre o horário de postar, 5 e pouca da manhã, eu já tinha vídeo para postar. Eu tô o dia inteiro postando vídeo aqui, repercussão altíssima, e eu não consigo atender todo mundo. Eu tô o dia inteiro atendendo gente, e eu não consigo atender todo mundo. Tem gente aqui que eu não consegui abrir a mensagem para ler ainda. E não é brincadeira, não dá tempo, é muita gente. É muita gente. Então eu acho que é isso que é importante, quando a pessoa ela comunica com você e vê que você pode ser a voz dela. É claro que eu não vou ser demagogo para dizer, Osiris, que eu vou resolver tudo. Não vou resolver tudo. Eu não sou o salvador de Muriaé. Eu não sou o salvador da pátria. Mas o que tiver no meu alcance para fazer, eu não vou deixar para amanhã. Eu vou fazer hoje.
o que eu posso fazer hoje, eu não vou deixar para amanhã. Então, o objetivo no momento é trazer conscientização e mostrar para a cidade de Muriaé que Muriaé pode. Muriaé pode muito mais. Nós estamos numa cidade, Kelvin, extraordinária geograficamente, às margens de duas grandes BRs, Sim. a BR-356 e a BR-116. Logisticamente, nós somos uma das cidades mais importantes da região. Se você for para Miraí, para Visconde do Rio Branco, para São Geraldo, para Guiricema, você encontra caminhões de empresas que funcionam nesses polos descendo para acessar a 356 e a 116 no nosso município. Por que nós somos um município que não atrai empreendimentos? Nós somos um município hoje que não tem políticas públicas voltadas para a atração de empreendimentos, para gerar emprego e renda aqui dentro. Eu escuto várias vezes mães, pais dizendo: o meu filho vai estudar e tem que ir embora de Muriaé, porque se ele quiser ter um trabalho que dê para ele uma remuneração mais digna, ele tem que ir embora. Ele vai para o Rio, ele vai para São Paulo, ele vai para Juiz de Fora, ele vai para Belo Horizonte. Os nossos filhos estão crescendo e para ter uma perspectiva de uma carreira profissional minimamente boa, ele vai embora. Sendo que a nossa cidade ela tem estrutura geográfica para ser um grande polo gerador de emprego e renda. E por que não está sendo? Aonde nós estamos errando? Nós estamos errando quando nós temos políticos que acostumaram a tratar a nossa cidade com paliativos e não com soluções efetivas de problemas. Com paliativos. E isso gerou o quê? Uma estagnação da nossa cidade. Nós temos cidades à nossa volta que está crescendo mais do que Muriaé, sem ter a mesma condição geográfica que a nossa cidade tem. Então, por isso, meu trabalho, quero mostrar para as pessoas que Muriaé pode muito mais. Pode muito mais quando nós tivermos uma percepção de futuro e nós pararmos de darmos voo de galinha. E dar um voozinho, cai ali, dar um voozinho, cai ali. Nossa cidade pode. Porque aqui na nossa porta passa 356, que acessa o Porto do Açu, que é um dos maiores portos da América Latina. Não, a BR-116 é a única que corta de norte ao sul. E o que nós estamos aproveitando disso? Cidade. Eu tenho uma visão disso daí, porque eu moro no Rio, fui pro Rio com 18 anos. 2011. E eu virei homem lá. Eu fui pra lá, moleque. E até hoje, todo mundo que eu falo a palavra Muriaé, todo mundo conhece. Muito conhecida. Todo mundo conhece a cidade de Muriaé. Pode não ter vindo, mas já passou ou já ouviu falar. É uma cidade muito conhecida, é o que eu tô dizendo. Uma cidade que pode muito mais e que tá dando voo de galinha. Porque a gente tem políticos que tratam a cidade com paliativos. Não mexe na estrutura da cidade, não mexe na estrutura econômica da cidade. É uma cidade que está perdendo dinheiro hoje. Nós temos um trânsito. Você consegue ter a percepção de quantos milhares de reais o muriaense perde todos os meses no trânsito da nossa cidade? Porque a falta de mobilidade gera gasto. Gasto excessivo é prejuízo. Você imagina que você gasta muito para andar no trânsito de Muriaé, porque não tem mobilidade sadia que gere lucro para a nossa cidade. E eu te pergunto, qual político de Muriaé está pensando na infraestrutura da cidade para gerar mobilidade urbana com qualidade? Qual político? Qual vereador no legislativo que está impondo projetos de lei que mexa na estrutura da nossa cidade, gerando mobilidade urbana? Um dia desses, os caras estavam discutindo um projeto para proibir galinha. Para proibir galinha. Nós precisamos de uma pista. Nós precisamos de um acesso do posto presidente que gere uma mobilidade melhor para quem acessa a Barra e que está vindo, por exemplo, o sujeito está no João 23. Para acessar a Barra, muitas vezes ele vai lá na Santa Rita, vai passar pela Armação, vai acessar a Barra. Ele poderia simplesmente pegar a BR e quando o fluxo estiver muito intenso na BR, ele subir pelo posto presidente, descer na Barra, que dali está um lixo, uma estrada abandonada, que poderia servir à mobilidade urbana de escoamento do trânsito nos momentos de pico sobre o túnel do Dornelas ali e sobre a rotatória da Barra, a rotatória do Dornelas. Que dali é impossível no horário de pico você conseguir sair dali com agilidade. Olha quanto que você não perde naquele trânsito ali. Aquilo já era para ter sido pensado de forma
futurista uma maneira de acabar com aquilo dali, mas é pensar de forma futurista, pensar para frente, não é pensar para trás não é pensar em estagnado não, pensar para frente, não, nós vamos mudar isso aqui vai ter uma engenharia de tráfego para mudar isso aqui, rapaz, tem vez que a fila do trânsito ali tá quase chegando debaixo da passarela, você não consegue sair. Verdade. E o cara que trabalha no livre, cara, que vai pegar uma corrida, que precisa de rapidez, ele fica ali, ó, acelerando o carro, debreando o carro, gastando gasolina, e a corrida dele, que era para ser um valor, e ter um lucro, não tem aquele lucro. Por quê? Porque ele tá preso no trânsito. A pessoa sai para levar uma pessoa no médico, para levar no hospital, você chega ali no centro, você fica travado. Não dá. Nós temos uma cidade hoje que o sujeito não anda. Nem moto tá conseguindo se dar bem em Muriaé, de tão difícil que tá. E eu te pergunto, qual político de Muriaé está pensando em mobilidade urbana? Mobilidade urbana é um fator primordial para o crescimento econômico. Até as empresas, quando vêm se instalar no município, empresas grandes, boas, elas vão estudar a mobilidade urbana, os acessos daquela cidade, como ela transita naquela cidade, se ela tem qualidade na mobilidade, para gerar mais e mais eficiência, e eficiência gera lucro. Hoje nós não temos isso em Muriaé. Nós temos que estudar planos de governos que mostrem isso, que dê uma solução para isso. Mas nós estamos há 30 anos, 40 anos, discutindo o Rio Muriaé, uma coisa que já era para ter sido resolvida há tanto tempo e não é resolvida. Questão de ônibus. Olha o quanto a mobilidade urbana, no sentido de ônibus coletivos, de ônibus urbanos, é deficitária na nossa cidade. Todo dia no meu Instagram tem gente reclamando de ônibus, que o ônibus não vem no meu bairro, que o ônibus não tá dando acesso, que não tem ônibus, que não tem horário. Isso é o básico. É o problema, né? O monopólio. Monopólio. Não abre para concorrência. Coloca a concorrência para ver. E outra coisa, é um monopólio subsidiado. Um monopólio subsidiado, dá quase 230 mil por mês de subsídio a essa empresa, que não presta um serviço de qualidade, ela não presta. E ainda ficou a cargo de Marcos Guarino e Mário Brambila, que aprovaram em licitação a permanência dessa empresa por mais 15 anos. Uma empresa que não presta um serviço de qualidade. Você entra num ônibus desse, é um lixo, uma barulhada. É R$4,50 uma passagem e é uma barulhada. Não tem ar. Não tem ar-condicionado. Os pontos são totalmente degradados. Não tem qualidade nos pontos de ônibus. Qual é a dificuldade de um prefeito olhar um pouco pro povo, que é quem vota nele, pro CLT, né? Proletariado, entender e fazer exigências contratuais de uma empresa que mantém o monopólio do coletivo da nossa cidade e colocar lá, é obrigatório manutenção em dia, ar-condicionado, melhorar o preço da passagem. Qual é a dificuldade que o prefeito tem nisso, cara? Que só vai trazer melhoria pro povo e vai fazer também o povo, seria uma coisa que engrandeceria ele, a melhoria que ele ia conseguir pro povo. Por que não faz? A Dimutran, que seria responsável pela fiscalização do transporte público, fiscaliza muito bem, diga-se de passagem, em determinadas circunstâncias, a mobilidade urbana em aplicativos na nossa cidade, faz vista grossa para o Coletivos União. Eles não fiscalizam nem o pneu dos ônibus. Que eu já vi um ônibus aí com pneu careca andando na cidade. Eu tenho vídeos aqui de pessoas que me mandou de andando de ônibus e em dias de chuva, chovendo dentro do ônibus. Você já imaginou que você sai para trabalhar, coloca uma roupa, eu vou pro trabalho e de repente cai uma chuva, chove dentro do ônibus. E não tem fiscalização. Então, essa situação se perpetua por causa de interesses individuais. É só a explicação que eu tenho. Porque se você mantém uma estrutura deficitária que não atende a população com qualidade, isso só é mantido a partir de algum tipo de interesse individual. Não tem lógica você manter isso, principalmente porque essa estrutura é subsidiada. Nós temos a exemplo aqui, Leopoldina, que é administrada por um prefeito do PL, que o ônibus lá é de graça. Já que eu estou subsidiando, que eu preciso subsidiar, eu vou subsidiar de uma forma em que eu vou gerar uma tarifa zero. Eu vou subsidiar. Aqui você subsidia e ainda cobra R$4,50. Vê se tem gosto de um negócio desse. Você está subsidiando e ainda está cobrando R$4,50 na passagem. A pessoa tem que descer do bairro São Cristóvão pro centro. Fica 2 minutos dentro do ônibus e paga R$4,50. R$4,50. Vê se tem lógica. Isso é real, velho.
uma senhora, por exemplo, vem vir no banco, uma estudante, ainda tem ainda algumas passagens de valores reduzidos, mas é absurdo. Eu tô no Dornelas ali, eu vou chegar no centro aqui na Barra e pagar R$4,50. Não tem lógica. E isso tudo dentro de um transporte público que não tem qualidade, que não atende. Se fosse um ônibus que E até quando nós vamos viver com isso? Porque isso daí, esse problema, ele já é um problema recorrente dentro da nossa cidade. Recorrente. Nós temos que pensar uma cidade que tenha qualidade na mobilidade urbana. Qualidade. Que tenha uma qualidade ao ponto de gerar eficiência, e eficiência gera economia. Em todos os sentidos. Não dá para ter essas ruas esburacadas do jeito que tá, não dá para ter esses ônibus sucateados, não dá para ter essa empresa fazendo uma prestação de serviço que está aquém da realidade do nosso povo, não dá para ter esse trânsito que impede a eficiência, que estrangula o trabalhador todos os dias, que impede ele de arcar com seus compromissos e cumprir os seus horários. A pessoa tem que sair de casa meia hora de antecedência, 40 minutos, para conseguir chegar num destino a depender do local da cidade, ou se não, procurar vias alternativas que são dar volta em bairros distantes para chegar a lugares que ela faria com uma economia surreal para conseguir chegar no horário. Isso é inadmissível. E eu te pergunto, mais uma vez, qual político de Muriaé está pensando nisso? Eu ia falar isso pra você agora. Não tem, cara, não tem ninguém pensando nisso, irmão. Vamos fazer uma analogia aqui. Não tem ninguém pensando nisso. O povo, às vezes a gente fala aqui, mas a maioria do povo não entende as coisas. A verdade é essa. Eles vão entender com alguém que eles perto deles que vai saber explicar, ou com um pouco de esforço de pesquisar. Mas a maioria não entende. O povo de Muriaé entender. Hoje Muriaé tem uma empresa, sempre teve uma empresa de ônibus, mesmo com menos habitantes até hoje, com o monopólio do coletivo da cidade. Sim, sim. Para o povo entender. Isso, todos os vereadores deveriam estar em cima disso. Se tem uma empresa que tem o monopólio, que só essa empresa funciona dentro de Muriaé. Se você traz outra empresa para fazer frente com essa e ter mais uma opção para o cidadão de Muriaé escolher, essa empresa aqui, tanto essa, tem que disputar o passageiro. Então essa vai melhorar o que pode melhorar e essa não vai querer ficar atrás. É isso que o povo tem que entender. Então quanto mais empresa vier, mais coletivo, o serviço vai ser melhor. Porque você, se você sabe que essa empresa é sucateada e a outra não é, você vai deixar esse ônibus passar e vai esperar o outro. Exatamente. Entendeu? Falar assim bem o português, bem simples pro povo entender. Você não vai querer andar numa porra que não vale nada. Se tem um outro que você pode pegar melhor. Só que, com o monopólio, essa empresa aqui não tá nem aí pra tu não, cidadão. Ela quer que você não tem outra opção. Ou você entra na porra do ônibus velho quebrado e vai, ou tu vai a pé. Ou paga um livre. Só pra você entender o fundo do poço que nós estamos, você que tá me escutando aí, você entender aonde que nós estamos. Eu sou processado pela administração municipal, pelo administrador municipal. Eu sou processado criminalmente porque dias antes da abertura do envelope do processo licitatório, eu disse que continuaria a mesma empresa. Eu sou processado por acertar que a empresa iria continuar. É só para você entender e respondo criminalmente por isso. É algo tão absurdo. Quem quer entender, entende. É algo tão absurdo, que às vezes eu olho assim e falo, não estou entendendo. Eu sou processado por atentado ao processo licitatório. Você tem ideia como é que é o negócio? Eu sou processado por atentado ao processo licitatório, porque dias antes de se abrir o envelope da licitação, eu disse que quem ganharia seria a mesma empresa, até porque não tinha outra concorrente. Tem lógico um negócio desse? E você falou mentira? Não, eu não falei qual empresa que tá aí. Aí eu sou processado por isso. Eu sou processado por isso. E respondo criminalmente. Ainda tá lá em trânsito lá. A gente vai chegando ao fim aqui desse bate-papo top. Porra. Você poder sentar num lugar e poder conversar e compartilhar as mesmas ideias é muito legal, cara. Bom demais. Entendeu? Mas eu já faço o convite para vocês retornarem também.
E também faço um convite também aí, quando o Help vai começar a fazer uns debates, entendeu? E vocês já estão convidados Pode contar com para a a gente gente. poder levar mais clareza para o povo de Muriaé e também dar a oportunidade do outro lado falar também, né? Isso Beleza. é democracia de verdade. A gente realmente preza pela verdadeira democracia, dos dois lados. Mesmo sabendo que a gente vai escutar, mas tem que fazer o nosso papel como cidadão. E eu queria deixar para vocês um espaço para vocês agradecerem, fazer as suas recomendações. O pré-candidato deputado estadual Ciso fazer a sua fala para o povo, falar para o povo, você já falou várias coisas como você quer, mas afirmar quais são as suas intenções, o que o povo espera do Ciso como deputado, que é muito importante. E o Fábio também, quais são os seus planos, o seu Instagram, Isso para aí. continuar pegando no pé e mostrando a verdade pro Sim, com povo. Vou certeza. deixar esse espaço para vocês agora. Eu que gostaria de agradecer pelo convite. Foi muito bom esse bate-papo aqui, né? O tempo passou rápido, Passou, cara. né? Porque quando a gente fala, né, a mesma língua, né, o tempo passa muito rápido. E a gente conseguiu esclarecer um pouco, né? Se alguém tem dúvida aí, esse tempinho que nós tivemos aqui nesse bate-papo, conseguimos esclarecer para a população. E eu queria também agradecer, né, a Deus pela essa oportunidade de estar como pré-candidato a deputado estadual. Eu vim, né, de uma eleição municipal aí, 2024, como candidato a vice-prefeito. E nós tivemos aí mais de 20 mil votos, muito bem votado. Não conseguimos, né, o nosso objetivo, mas eu agradeço aí mais de 20 mil votos muriaenses aí, que depositou, saiu da sua casa, foi lá, depositou essa confiança na gente. E agora estamos aí com pré-candidato a deputado estadual pelo PL 2026, partido de Flávio Bolsonaro. E, se Deus quiser, e o povo também mineiro, dando essa oportunidade a gente aí de sair vitorioso nas urnas. E pode ter certeza que eu vou honrar voto a voto. E a minha intenção de estar ali nos municípios com o povo. Porque é isso que a gente gosta, de estar ali escutando a demanda do povo, lutando pelo povo. Se tiver alguma manifestações, né, para o povo, para o bem do povo, a gente vai estar junto, não vai estar escondido, igual muitos deputados, né, do centro-esquerda, da esquerda fazem. A gente vai estar ali, ó, na carreata, manifestação, vai estar ali junto com o povo. E é isso aí que a gente pretende aí, né, se Deus quiser. Eu estou, como falei, pré-candidato nessas eleições aí, mudar o rumo do nosso Brasil. Mudar o rumo do nosso Brasil, mudar o rumo do nosso estado e até mesmo do nosso município. Com Flávio Bolsonaro na presidência, e a gente vai estar fazendo a diferença. É isso que a gente pretende aí em 2026. Primeiramente, quero agradecer, né, por estar aqui no Help. Foi um prazer imenso. O prazer foi nosso. E eu, com certeza, vou querer voltar mais vezes. Ainda mais que eu sou meio tagarela, né? Eu falo demais, né, Ciso? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, que eu gosto. Sou voluntário. Eu não recebo para fazer o que faço. Eu faço por amor. Sou voluntário nesse trabalho. Eu vou continuar sendo voluntário nesse trabalho. Continuar fazendo as denúncias. Continuar fiscalizando, dando voz ao cidadão muriaense que muitas vezes não tem voz. Estou muito satisfeito porque não é eu, mas a população está vendo, está observando que nós estamos atingindo resultados. A questão dos caminhões de lixo que eu denunciei, que eu entrei com notícia de fato no Ministério Público e que já estão anunciando a compra de 2 caminhões de lixo. Esse é o papel do fiscalizador, que deveria ser feito pelos vereadores, cobrança, vai melhorar
a coleta de lixo, vai melhorar a vida do funcionário. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, mostrando o resultado e a cada dia mais do lado dessa população muriaense, porque eu amo essa cidade. Eu sou apaixonado por Muriaé, apaixonado. Eu já trabalhei para fora várias vezes e a minha alegria era chegar final de semana, na sexta-feira, que eu bicava o carro pro lado de Muriaé e falava, tô indo para casa. Eu sou apaixonado por Muriaé e eu vou continuar sendo apaixonado por Muriaé. E eu vou fazer 40 anos de idade agora, amanhã, terça-feira, 14 de abril, e eu ainda tenho uma lenha para queimar. Eu pretendo queimar essa lenha da minha vida, fazendo melhor pela minha cidade, lutando por essa cidade, principalmente para mudar a perspectiva de voto do nosso povo. Sobre 2028 está muito longe, eu vou pensar no presente. E no presente eu peguei um compromisso, Kelvin, de estar do lado do Ciso nessa campanha, companheirão, que tô do lado dele aí desde a campanha que nós tivemos em 2025. Terminou a campanha, nós já estreitamos os laços, a nossa amizade. Eu não tô do lado dele a não ser por amizade, é porque ele é meu amigo e porque eu confio nele e acredito nos ideais e nos propósitos dele, é por isso que eu tô aqui. Antes de estar aqui, eu senti o que ele é e sei o que ele é, porque ele é meu amigo, que eu tô todo dia com ele, e eu peguei essa empreitada. Eu costumo pegar umas empreitadas que as pessoas, é difícil. Não, não é difícil. Quando a gente quer, a gente consegue. Eu tenho certeza que o povo muriaense, que o cidadão de direita muriaense, porque a direita de Muriaé não tem um deputado estadual de direita para votar, ou não tinha, agora tem o Ciso, que está no PL desde 2017, é o nosso candidato de direita em Muriaé. Eu falo nos meus vídeos de manhã que eu não sou detergente, aliás, neutro é detergente. Eu tenho lado. Meu lado hoje é o Flávio Bolsonaro, está do lado do Ciso, eu vou estar também do lado do Braulio Braz, que já é pré-candidato a deputado federal, que vai representar Muriaé. Então eu acho muito importante a candidatura do Braulio nesse momento para nossa cidade, que é uma cidade que precisa de uma representatividade lá em Brasília, e não vejo outro candidato que viabilize uma representatividade nesse momento a não ser o Braulio. E devido à sua história aqui na cidade, nós temos o Braulio, por exemplo, que trouxe grandes obras para nossa cidade, como o Complexo do Rodrigão, que foi quando ele foi secretário de esportes no governo ainda do Aécio Neves, trouxe aquele Complexo do Rodrigão, tantas outras obras, escolas que foi feita, postos de saúde, infraestrutura na nossa cidade, infraestrutura na zona rural. Então eu acho que esse caminho, esse legado, ele precisa continuar sendo construído. E por isso escolhi, como deputado federal, apoiar o Braulio Braz e como deputado estadual apoiar o Ciso. É o que eu acredito. E quando eu acredito, independentemente do que dizem, do que falam, eu acredito. Então eu vou nesse projeto até o final, e 2028 está logo ali. Eu tenho certeza que o que a população falar assim, é isso, vai ser o que a população falar. Porque quem determina o candidato é o povo. O CIS é pré-candidato. E por que o CIS é pré-candidato? Porque o povo precisa de um deputado de direita aqui em Muriaé. E não tem. Então ele é esse candidato. Muriaé precisa de um deputado federal de direita. Nós temos o Braulio, presidente do PL. Eu tenho certeza que isso vai se concretizar. E o mais, eu agradeço você que me escutou até agora, que eu falo muito, e vão para cima para mudar essa cidade. É isso aí, meu amigo. Família Help quer agradecer a presença de vocês. Amém. Não é todo dia que a gente consegue nos reunir assim para falar sobre um assunto tão importante. O povo tem que chegar no povo, o povo tem que escutar, o povo tem que... Se não vai entender, pelo menos assiste e tenta entender, tenta ver o lado, o que a direita está falando, o que a direita está mostrando e o que está sendo feito pela esquerda. Pelo menos, dependendo do seu partido político, do seu lado, tenta enxergar o outro, tanto de direita enxergar a esquerda. Quem é de direita e enxerga a esquerda só alimenta a sua indignação pelo que está sendo feito. Mas muita gente de esquerda que enxerga a direita muda de lado. Isso. Que começa a entender exatamente o que realmente é a política. Entendeu? Então nós agradecemos. Como eu disse, quero que vocês voltem mais vezes. Quando for eleito, quero que também venha no Help para poder contar. E agradeço de coração a presença de vocês.
Que vocês continuem sempre caminhando e traçando esse lado do bem, levando o que realmente importa para o povo, fiscalizando, que é importante, e sempre do lado do povo, Isso aí. porque é o povo que sustenta essa cidade, esse estado e esse país. Sem eles, nós não somos nada. Nós não, vocês, né? Vocês. Nossa. E, cara, eu que particularmente agradeço e tenho a vocês um pedido. Vocês, o doutor já é pré-candidato e o Faldo já mostrou que lá na frente pode ter um interesse de entrar. Sim, sim. Nunca, nunca se renda a essa esquerda. A gente já viu muita gente entrando, defendendo uma coisa e terminou e tá hoje defendendo outra. Isso jamais. Nunca negocie os valores, que a esquerda é suja. A esquerda eu digo que é um câncer no país. Entendeu? E encerro com as mesmas palavras que eu comecei o Help. Se você que tá em casa aí não tomar um partido, não tomar um lado, alguém vai tomar por você. E depois você vai chorar na cama, que é lugar quente. Exatamente. Falou? Muito obrigado. Esse foi o Help de hoje, né, diretor? Com os dois amigos, Falder, o fiscal do povo, e o Ciso, pré-candidato a deputado estadual. Muito obrigado pela presença de Valeu. vocês e até a próxima. Um abraço. Tamo junto, até o próximo Help, galera. É nóis. Valeu.